Olá, bem-vindos à nossa prática de meditação. Hoje começaremos o nosso treinamento com reeducação respiratória. Vamos recrutar toda a musculatura inspiratória para aproveitar o máximo, desenvolver o máximo dos nossos pulmões. Então, a primeira fase é respiração baixa, abdominal. Então, coloque a mão esquerda lá no abdômen, inspire expandindo o abdômen e ao expirar, comprima o abdômen para dentro. Então, ar para dentro, abdômen para fora. Ar para fora, abdômen para dentro. Quando você inspirar, você vai expandir a sua barriga para fora, o máximo possível. Quando você soltar o ar, você vai contrair, comprimir o abdômen. Inspire, abdômen para fora. Ao expirar, abdômen para dentro. Agora feche os olhos para sentir um pouco mais, para desenvolver mais consciência. Concentre-se. Profundo, lento, inspira, expande o abdômen para fora e ao expirar, comprima o abdômen. Mais uma vez, inspirou. Expanda o abdômen e ao expirar, comprima. Então essa é a respiração baixa e ela já compreende 60% da nossa capacidade pulmonar. Uma respiração excelente, nós já desenvolvemos ela em outra prática, foi uma técnica deitada e hoje nós vamos aprender a recrutar essa musculatura em pé. Então, 60% da capacidade pulmonar, respiração baixa. Essa respiração, que é tão simples, fisiológica, natural, já também provoca estímulos abdominais e pélvicos, melhorando a digestão e a excreção, por exemplo, tá? Então, ao inspirar, expanda o abdômen para fora, ao expirar, comprima o abdômen para dentro. Agora, nós vamos trazer a atenção na região média do nosso tórax, lá na região das costelas. E nós vamos trabalhar com a expansão da caixa torácica. Quando você toca as costelas, você já imprime um estímulo. Então você vai fazer uma leve pressão sobre as costelas. Quando você inspirar, quando você puxar o ar, você vai tentar empurrar as suas mãos com a força das suas costelas e dos músculos inspiratórios, tá? Então, dá uma apertada lá nas costelas, inspire, expanda, expandindo e abrindo a caixa torácica. Ao expirar, faça uma leve pressão também para você sentir essa musculatura se movendo, trabalhando. Então, vamos lá, inspirou, afaste as costelas, as mãos se afastam. E ao expirar, comprima. Inspire. Abra sua caixa torácica. Expire, comprimindo. Talvez você nunca tenha sentido essa região, né? As costelas se expandindo. Vamos lá. Inspirou. Expire. Inspire, abra bem e solte, mesmo que você precise fazer um esforço, uma pressão para você entender, para você se conscientizar do que é preciso ser feito. Com a reeducação respiratória, com esse condicionamento a partir das práticas, daqui a pouco seu corpo já se acostuma e começa a fazer uma respiração melhor, tá? Então, ar para dentro, as costelas se expandem, ar para fora, as costelas comprimem. Vamos treinar aqui um pouco mais essa respiração. Agora feche os olhos e aí coloque as mãos sobre as costelas, inspire. E solte. Sempre pelas narinas. Quanto mais lento, melhor.
Sentiu? Perfeito. Então, nessa região, quando nós desenvolvemos um bom respiratório, nós recrutamos 30% da capacidade pulmonar. Então, 60% abdominal, 30% região média. E agora nós vamos trabalhar só a parte apical. Você já está acostumado, a maioria das pessoas utilizam essa respiração apical que só utiliza 10% da capacidade pulmonar. Então, uma respiração muito curta, muito pobre, muito superficial, tá? Então, agora nós vamos engessar abdômen e costelas e vamos só fazer a respiração apical. Inspira, solta. Inspira, solta. É só isso, é curta mesmo. Já dá a impressão que não é o suficiente, né? Não é mais gostoso. Mas provavelmente você estava fazendo isso antes de iniciar a nossa prática, tá? Então ela é bem curta mesmo. Essa respiração mais alta, mais apical e mais curta, mais superficial, ela geralmente é a respiração que nós utilizamos quando nós estamos mais ansiosos, mais nervosos, mais agitados. Então a respiração ela tende a ficar mais curta, superficial e mais rápida. Quando a gente começa a controlar e desenvolver uma respiração mais profunda, utilizando o restante da nossa caixa torácica, né, os músculos inspiratórios, fazendo respirações mais profundas, mais lentas, mais conscientes, com uma melhor cadência, nós alteramos o nosso estado emocional. Isso é incrível, é fantástico, porque é uma prática, é uma função automática do nosso corpo, a respiração é automática, mas que a gente consegue interferir imediatamente, tá? Da mesma forma, quando a gente quer mais disposição, mais concentração, ficar mais ativo, nós também podemos alterar a nossa respiração em prol disso. Quando a gente quer ficar mais tranquilo, mais relaxado, se preparar para dormir, nós também podemos alterar a respiração e alcançar esse estado de leveza, de descontração, tá? Então, nós podemos utilizar a respiração a nosso favor, gestando melhor a emoção, ficando mais disposto ou mais relaxado, preparando-se para a prática de meditação, né, que é fundamental, por isso que é preciso essa reeducação de respiração. Daqui a pouco, toda essa respiração melhor, ela vai ser feita normalmente, sem que você precise prestar atenção. Lá fora talvez já esteja acontecendo uma respiração que oxigena melhor o teu corpo, o teu cérebro, tá certo? Agora nós vamos tentar utilizar as 3 regiões. Vamos colocar a mão no abdômen, nas costelas e no alto do peito. E aí nós vamos inspirar expandindo o abdômen, costelas e alto do peito. Para expirar, você vai deixar o abdômen bem estufado, vai soltar peito, costelas e por último o abdômen, tá? Então não tem muito segredo não, tá? É só questão de treino. Então você vai inspirar, expandindo bem o abdômen, costelas e peito. Para soltar, deixa a barriga estufada e solta peito, costelas e abdômen. Continue inspirando, expanda bem o abdômen, costelas e peito. A barriga bem estufada, solta peito, costelas e abdômen. Perfeito. Agora fecha os olhos. Tenta fazer isso da forma mais natural, mais consciente, mais lenta, mais silenciosa. Perceba abdômen, costelas e peito. Na hora da expiração, deixa o abdômen bem distendido e vá soltando de cima para baixo, tá? Vou deixar você um pouquinho à vontade, em silêncio, para desenvolver a técnica com mais concentração.
E aí, como foi? Percebeu? Bom, não se preocupe, porque temos bastante tempo para aprender, para condicionar, para reeducar esses músculos, para fortalecer essa musculatura, para estimular bastante todas essas regiões, tá? Vamos agora trabalhar com respirações, então procure fazer a respiração mais profunda, mais lenta, mais silenciosa, tentando utilizar essas regiões que você agora se conscientizou, tá certo? Então inspire elevando os braços. Expire baixando o seu corpo. Inspire elevando os braços. Expire soltando. Perfeito. Bem lento, bem profundo. Procure desenvolver a atenção plena a isso que você está executando. Então, mergulhe junto com o ar para dentro de você. Sinta o impacto de uma boa respiração, sinta o impacto desse momento que é dedicado só a você. Toda vez que o seu pensamento fugir da prática, ficar associando, lembrando, pensando, volte para cá, um momento incrível de introspecção, de autopercepção, ao seu momento de preparo para a técnica de meditação. Lembrando que meditar é parar os pensamentos, é sair dessa avalanche sensorial, dessa poluição visual, sonora, sensitiva e acessar as intuições. E a partir disso fazer melhores escolhas, se conhecer ainda mais, se preservar ainda mais, definir metas e alcançar resultados palpáveis. Concentre-se, é um momento seu, inspire. Perfeito, solte. Mais uma vez, inspirou. Em seguida, retorne. Tombe a cabeça para trás. Faça uma movimentação circular bem lenta para cada lado. Movimente para um lado, movimente para o outro. Deixe a cabeça bem solta para trás, eleve bem os ombros. E em seguida, solte. Bom, hoje nós vamos trabalhar nesse segundo momento com Kriya, limpeza, estimulação de mucosas. É uma técnica sensacional para os olhos, para fortalecer, para estimular os músculos e nervos oculares. Para quem fica muito tempo no computador, lê muito, então é fundamental manter a saúde desses músculos, né? Para todo mundo é fundamental, mas também estimula bastante na hora da meditação. Muitos alunos têm queixas de dores, de desconforto, porque exige um alongamento e muitas vezes o músculo está contraído, enfraquecido, está encurtado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir bem os olhos
E aí você vai manter os olhos abertos. Quando começar a arder, você vai respirar mais fundo e vai manter os olhos abertos até acontecer a lubrificação dos olhos. Aqui já aconteceu, é muito rápido para mim. Então você vai manter os olhos bem abertos, vai começar a arder, você vai abrir mais os olhos. Então procure fazer essa técnica sem lente, né? Quem usa lente é melhor fazer sem. Até lubrificar o olho, até estimular a mucosa a trabalhar, tá bom? Então é uma técnica natural, simples e gratuita para fazer aí 2, 3 vezes por semana, lubrificando bem os olhos. Agora, nós vamos manter os olhos bem abertos e vamos levar o olhar aqui na ponta do nariz, tá? Ninguém vai ficar vesgo por isso. Eu só peço que respire, concentre-se, deixe a respiração silenciosa e traga atenção na ponta do nariz. Traga o olhar aqui na ponta do nariz. Se precisar, coloque a ponta do dedo lá e jogue o olhar para essa região. Deixa alongar, deixa fortalecer. Geralmente são técnicas doloridas. Então, respire fundo, mantenha, concentre-se. Em seguida, nós vamos trazer o olhar aqui entre as sobrancelhas. Então, você vai olhar lá como se fosse olhar dentro, entre as sobrancelhas, lá numa região que é denominada de Agnya Chakra, que é um vórtice de energia, um centro de força que está totalmente ligado à concentração, à meditação, à expansão da nossa visão. Por isso que nas práticas de meditação, geralmente a gente pede para trazer o olhar para cá, né, a atenção, visualizando algum objeto, algum símbolo, ou até mesmo, né, no próprio centro de força, e as pessoas têm dificuldades, mas no primeiro momento elas não identificam essa dificuldade, e é a dor e o desconforto. Então, recrute a atenção, se precisar, coloque a ponta do dedo lá, olhe, mantenha a respiração consciente, não vai ficar estrábico, mantenha, alongue, fortaleça, concentre-se. Perfeito, voltou. Agora nós vamos elevar nosso braço esquerdo à frente e vamos fixar o olhar lá na unha. E aí você vai fixar o olhar na unha e vai trazer o braço nesse formato aqui, parabólico, sem movimentar a cabeça. Você vai só movimentar o olhar até não enxergar mais a tua unha. Não enxergando mais, volte acompanhando o movimento circular e depois troque. Olha lá para a unha e vá avançando. Tem tanta técnica para aprender, gente. Tudo isso é muito fantástico. Objetivo, mais saúde, qualidade de vida, disposição. E autoconhecimento. Voltou. Finalizando aqui, flexione bem as mãos. Bastante. Vamos criar calor. Bastante calor. Depois, nós vamos fazer uma concha com as mãos, sem tocar essa concha no rosto. Nós vamos só aproximar essa concha dos olhos, com os olhos fechados. E aí nós vamos imaginar e sentir a energia térmica penetrando pelos olhos, invadindo, acomodando, sedando a musculatura exigida, envolvendo cada tendão, cada músculo e mentalizando uma visão perfeita, perfeita e perfeita. Agora, com a ponta dos dedos, toque as pálpebras, os cantos dos olhos, as sobrancelhas,
as têmporas, o rosto, o que você quiser. Então, muitas vezes, quando você está num trabalho intenso, puxado, no computador, em algum dispositivo eletrônico ou até mesmo nos livros, muitas vezes você cansa de ficar ali, né? Às vezes você começa a embaçar o olhar, a visão embaça, e aí você acha que tem que parar. Então, dá uma parada, faz essas técnicas, volta. É como se você estivesse ali sentado por muito tempo e daqui a pouco você levantasse e fizesse um alongamento. Não faz toda a diferença? Dá uma esticada, tal, e aí você volta e aí tá tudo bem. Então, com os olhos a mesma coisa, tá? Então, aqui fica essa dica de treinamento para o olhar, para a visão. E aí seguimos com a nossa prática de meditação agora, tá certo? Então, vamos sentar confortavelmente, pernas cruzadas, as mulheres com a perna direita por dentro, os homens com a perna esquerda por dentro. Tente manter a coluna bem ereta e as mãos em concha, uma sobre a outra. Palma da mão esquerda para cima para as mulheres, palma da mão direita para cima, né? Por cima para os homens, nesse formato de concha. Vamos lá. Olhos fechados, um leve sorriso, braços bem soltos, a imobilidade, mais uma descontração. E o desenho na tela mental de uma forma geométrica. Um quadrado, um triângulo, um círculo. Desenhe-o e, se possível, adicione uma cor também. Azul, vermelho, alaranjado, negro. Concentre-se na imagem sugerida da forma geométrica, escolhendo uma forma e uma cor, se possível. Concentre-se nesta imagem e, aos poucos, aproxime-a do seu Ajna Chakra, entre as sobrancelhas, trazendo toda a atenção nesta região, neste centro de força, e no objeto sugerido. Concentre-se agora, eliminando os pensamentos. Concentre-se. Se precisar, treine com os olhos abertos, olhando para um objeto à sua frente, olhando, fixando, apreendendo a forma. E depois tente fechar os olhos e desenhá-la na tela mental. Tudo isso é muito importante para desenvolver as mentalizações. Concentre-se. Concentre-se.
Então faça uma respiração profunda, abra os olhos, passe as mãos ao Pranam Mudra e aqui está encerrada a nossa prática de hoje. Um super beijo para você e até a nossa próxima aula.